que temos à porta o nosso aniversário da igreja, dia 22 de março, que é um domingo, supostamente um domingo, vamos celebrar juntos e vai começar bem cedo, com um pequeno almoço. Queremos que todos estejam cá para tomarmos juntos um bom pequeno almoço. Está bem? Na próxima semana já vamos pedir a algumas senhoras que tragam bolos caseiros. Não comprem no hipermercado. Por favor, usem a vossa bimbi, usem a vossa arte de culinária, tragam um bolinho, mas isso depois a Carla e o Rui vão tomar conta disso. Mas vamos ter a nossa celebração de aniversário da igreja dia 22 de março, daqui a 3 semanas, 15 dias, não é? 15 dias, pois isto passa muito rápido. Damos conta que o relógio anda aqui muito rápido, não é? Portanto, daqui a 15 dias, portanto, na próxima semana digam o que é que vão trazer, se é bolo de chocolate, bolo de ananás, bolo de banana, bolo de iogurte, portanto, não, ninguém traz pão, ninguém traz café, não traz chá, não traz nada. Portanto, tragam a vontade de estar juntos, apareçam por volta das 9h30, porque vai ser dada a escola dominical às 10, ao sabor de um pequeno almoço. Portanto, vamos ter todos uma escola dominical diferente e tomando o pequeno almoço juntos, está bem? Geralmente estamos habituados ao lanche ou ao almoço. Desta vez vamos variar, vamos tomar o pequeno almoço juntos, está bem? Dia 22, marquem na vossa agenda. Notícias do pastor Rodolfo. De facto, ele seguiu no dia 3, na passada terça-feira, já esteve com o seu pai, ele está mesmo em fase terminal. Sexta-feira seguiu para o hospital, portanto ele tinha estado em casa, mas o cancro já está no esófago e portanto é fulminante e o médico disse à família, aos 2 irmãos, poderá ser 3 dias, poderão ser 3 semanas, mas graças a Deus que houve a oportunidade do pastor Rodolfo viajar, orar pelo pai, orar com o pai, poder falar com ele e está nas mãos de Deus. Vamos continuar a orar para que Deus continue a consolar o coração dos familiares mais próximos e trazer também paz e a certeza da salvação no pai do Rodolfo, não é? Que ainda estava por concretizar. Está a decorrer ao longo do ano os grupos familiares. Quem é que ainda não está num grupo familiar? Por várias razões. Familiar, ok. Seria muito bom. Há no placar a localização, os líderes do grupo familiar, os contactos. Se virem na vossa agenda que é bom juntarem-se a um destes grupos, é realmente uma forma de nós não só nos conhecermos um pouquinho melhor uns aos outros, mas também o apoio e orarmos juntos e com certeza na nossa vida nós temos assuntos e situações e algumas complicações ou problemas muito mais pessoais e que não estamos tão à vontade em partilhar com toda a igreja ou vir aqui à frente e partilhar, mas num mini grupo, num grupo mais pequeno, um grupo que é familiar, que é mesmo uma autêntica família, poderão ter esta oportunidade de partilhar, de crescer, de sentirem apoio e deixar Deus também trabalhar. Portanto, são só estes anúncios e passamos agora à outra parte do grupo familiar e deixo com o nosso jornalista, o nosso comunicador, Rui Ramalho. Ainda me falta um bocadinho para ser jornalista, mas... Então eu queria chamar aqui o Joaquim Paulo e a Aida. Dentro desta questão que a Helena falou dos grupos familiares. O que foi?
E começar por vos perguntar em que é que consiste uma reunião do vosso grupo, do grupo a que vocês pertencem, para aqueles que não pertencem possam também perceber. Então, uma reunião de grupo familiar. Portanto, nós temos um livro que seguimos, um livro de apoio, para um bocadinho coordenar a conversa. Nós entramos, mais tarde ou mais cedo, sentamos na sala e começamos, com a ajuda do responsável, a seguir esse livro, que normalmente orienta a conversa. Não, se calhar ir um pouquinho mais ao básico. Na prática é um espaço e vamos circulando de 15 em 15 dias, de casa em casa, ou seja, dos elementos do grupo, e o casal, digamos, anfitrião, abre o seu espaço, não é, para todos os elementos do grupo. Aí nós partilhamos não só, ou seja, a conversa que segue digamos, no manual que nós utilizamos, mas também uma oportunidade para nós falarmos sobre os nossos problemas, as nossas alegrias, as nossas dificuldades. E, ao mesmo tempo, orarmos uns pelos outros. O que é que, no vosso caso em particular, na vossa vida, com Deus, vos levou a procurar um grupo familiar? Basicamente é o desenvolvimento de relações, de aprofundar uns com os outros. Quer dizer, nós já temos algum tempo de caminhada cristã, mas é o aprofundar das nossas ideias, ouvir novas ideias e, enfim. Para nós também, o facto de estarmos há pouco tempo nesta igreja também ajudou-nos um pouco a integrarmos, a essa integração. E é importante nesse sentido. Há pessoas que nós não conhecíamos, outras que já conhecíamos, e isso possibilitou, digamos, também estreitar os laços entre nós, e a conhecermos melhor e a partilharmos também as nossas vidas com eles. Que conselhos e que encorajamento é que vocês podem deixar para aqueles que ainda não pertencem a um grupo familiar? O que é que acham que eles podem encontrar lá e de que forma é que isso pode contribuir também nas suas vidas? Assim, basicamente é uma coisa boa. Às vezes parece que não apetece ir. E no nosso grupo familiar tem uma coisa que é ao domingo. Às vezes parece que o domingo já está tão cheio, mas devido às nossas vidas o melhor horário foi o domingo. E no nosso caso até agradecemos de ser ao domingo. E às vezes parece que há aquela inércia, não é? De sair de casa, etc. Mas eu nunca me arrependi. Portanto, é assim, às vezes temos que lutar um bocadinho com as nossas, com os nossos instintos, assim, não sei, com as nossas tentações interiores, mas vale a pena ir, é um tempo que vale a pena ir. Normalmente gostamos sempre, no nosso caso levamos os filhos, eles ficam lá numa sala à parte, mas eles, enfim, acabam também por gostar de ir, porque saem assim, conhecem outras casas, comem uns bolinhos. Confesso dizer que no final há bolinhos, caseiros ou não caseiros, não sei. E também é bom vermos o ambiente dos nossos irmãos, não é? Estou a olhar para a Sónia, já fui à casa dela, uma ótima hospitaleira. Também é boa esta parte de conhecer o ambiente dos outros, realmente aproximamos-nos mais. O aspecto importante é assim, muitas vezes quando nós estamos aqui ao domingo, e provavelmente só nos encontramos uma vez por semana, não é? O tempo que nós temos aqui para conversar, para partilhar, às vezes para expor as nossas dificuldades ou mesmo as nossas alegrias, é um tempo limitado. E o grupo familiar serve um pouco também para isso, de podermos estar juntos, às vezes uma mensagem que ouvimos ao domingo e não temos a oportunidade de desenvolver e podemos, olha, lembramos numa frase ou algo que foi dito no domingo, então podemos partilhar com os outros elementos do grupo e às vezes termos conversas mais profundas que nem sempre é possível fazer aqui na igreja, porque somos um grupo maior, não é? Ok, obrigado Joaquim e Aida. Acho que agora quem não ia vai passar a ir por causa da comida. Portanto, podemos passar... então, agora vamos passar a um outro momento. O pastor Rodolfo convidou-me a mim e à Débora neste mês, como vocês já sabem, de aniversário, de comemoração. Convidou-nos aos dois, enquanto casal, a participar durante este mês, ao longo de cada domingo, e trazer alguma coisa de especial, algo criativo. E ele achou que nós tínhamos... se calhar enganou-se, mas pelo menos achou isso e nós estamos-lhes gratos por isso. E eu gostava... Não sei se vocês repararam, na semana passada nós colámos ali uns papéis na entrada, no corredor da igreja. Se não repararam, peço-vos que hoje, à saída, façam por reparar, porque acho que não é assim tão difícil de reparar, aquilo está ali um bocado visível. Mas pronto,
no seguimento daquilo que fizemos no primeiro domingo, agora queremos trazer-vos um pequeno vídeo, uma curta-metragem de animação, tem cerca de 5, 6 minutos, e peço que vos, à medida que vão vendo, que vão assistindo ao vídeo, que possam também refletir, e eu depois então venho aqui acrescentar alguma coisa, se houver para acrescentar. Até já.
eu acho que se eu vivesse num mundo assim, acho que era o único caso em que eu gostaria de ser gordinho, porque sempre era a parte mais divertida de andar ali a descer. Reparei que vocês se riram durante o vídeo e de facto tem alguma piada. Embora eu e a Débora tínhamos conversado e eu perguntei-lhe que mensagem é que isto lhe passava. E felizmente estávamos de acordo. É por isso que somos um casal, não é? E numa altura em que estamos a dedicar este mês às celebrações de aniversário da Igreja, eu acho que a primeira ideia importante que este vídeo nos traz aqui é a ideia de unidade cristã enquanto corpo. A ideia de que Deus nos criou a todos de forma igual, à sua imagem, à sua semelhança, mas que Ele, para cada um de nós, tem um propósito muito específico, tem um plano muito específico. E é importante que nós, enquanto igreja, não nos sintamos nem inúteis, nem pensemos que o trabalho que há para fazer vai ser feito por outras pessoas, e que nos sentemos aí nas cadeiras confortavelmente achando que alguém vai fazer por nós, porque há sempre algo que nós podemos fazer, há sempre algo que nós podemos acrescentar. E Deus exorta-nos a sair desse nosso lugar de conforto e a ser obreiros mesmo nas mais pequenas coisas. Porque a igreja não é só feita do pastor, nem do líder de louvor. Como vocês veem, o pastor hoje não está aqui e não é por isso que a igreja deixa de funcionar, não é? Porque há um corpo que mantém esta unidade, que mantém esta coordenação. E isso só é possível quando cada um está de coração entregue e disponível para colaborar com a obra. Porque nós estamos aqui para ser servidos, mas também para servir. E servindo, nós iremos ser servidos. E em Romanos 12, Paulo, não vamos abrir, mas Paulo lembra-nos, este texto é muito conhecido, de que nós somos, enquanto igreja, nós somos o corpo de Cristo, mas que cada um de nós individualmente é um membro desse corpo. E, portanto, aquela ideia de que se a mão não funciona, se o pé não funciona, é verdade que o corpo continua lá, mas também não vai funcionar a 100%. E, portanto, a ausência de algo, a ausência de um dos membros ou o mau funcionamento de um dos membros condiciona tudo o resto. Para além da unidade, este vídeo exorta-nos também aqui à questão do amor fraternal, da humildade e da simplicidade de espírito. Isto porque... como vocês viram ao longo de todo o vídeo, vocês foram meio que enganados pela ideia de que aquele personagem principal estava a ser servido por todas as pessoas, e de facto estava, e nós ficámos com a ideia de que ele era o centro, de que ele era o boss da coisa. Mas a verdade é que no fim vocês todos ficaram meio que espantados com aquilo, porque esperávamos tudo menos aquela parte de suspense final, e depois ele a servir de tapete. E de facto é uma exortação para que nós percebamos que é importante imitar Cristo aqui também. E Cristo é o maior exemplo de alguém que se predisponibilizou a deitar-se no chão, a esvaziar-se de si mesmo e a ser espezinhado por cada um de nós, para que nós fôssemos redimidos e para que nós fôssemos santificados. E ele fez isso precisamente. Nós podemos ver em João 13. Vou pedir que possa alguém abrir e ler, por favor. João 13, de 13 a 16. João 13, de 13 a 16. Alguém que possa ler alto, por favor. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Obrigado. Este
estes versos são simplesmente poderosos. Isto para mim é o resumo da pessoa de Jesus, porque ele era quem mais tinha o direito de requerer a adoração toda para ele. Ele é Deus e no entanto ele lavou os pés aos próprios discípulos e ele exortou-os a que eles seguissem o seu exemplo. Jesus tinha todo o direito a se ensoberbecer por causa do poder que tem, por causa daquilo que ele é nas nossas vidas, e no entanto ele é o primeiro a servir e a deixar-nos isso como um exemplo e como um modelo a seguir. E para terminar, porque já me estou de facto a alongar um bocadinho, só ler mais alguém ler desta vez Filipenses 2, de 1 a 8. Para percebermos a importância de nós, enquanto membros de um corpo, nos sacrificarmos em prol do bom funcionamento desse corpo. E obviamente que Deus não quer que nós façamos este tipo de coisas que nós vimos aqui. Deus não quer que nós sejamos um cabide. Deus não quer que nós sejamos um tapete. Deus não quer que nós sejamos uma mesa onde outros tomam um pequeno almoço. Mas isto é simplesmente figurativo. E espero que vocês o consigam compreender. Mas Deus pede de nós esta atitude de esvaziamento, assim como Jesus se esvaziou, para que, de facto, o espírito sacrificial do nosso coração seja um exemplo para os outros, porque dando nós iremos receber, não com essa motivação, não é isso que nos deve levar a dar, mas com essa certeza. Então, alguém que pudesse ler Filipenses 2, de 1 a 8. Obrigado. Amém. Que realmente possamos ter este pensamento no nosso coração, de nos sacrificarmos em prol dos outros, de nos sacrificarmos, neste caso, em prol da nossa comunidade. Cada um de nós tem um papel. Não vamos pensar que somos inúteis para Deus, porque Deus escolhe quem Ele acha que pode capacitar, assim como fez com Davi, que foi buscar um mero pastor de ovelhas e baixinho, e fez com que ele fosse quem derrubou Golias e que mais tarde se veio a tornar rei. Portanto, vamos pensar também isso para nós próprios. Então vamos ficar novamente em pé. Tudo aquilo que temos ouvido esta manhã, lembramos que Jesus se entregou como o Cordeiro e Ele é, foi e será o Deus Todo-Poderoso.
irmãos. E as crianças podem subir para o culto infantil e os adolescentes e os bebés para o berçário. Bom dia àqueles que ainda não cumprimentei. Hoje nós vamos olhar um pouquinho para a vida de um homem que inspirou muitas pessoas. Este homem inspirou outras pessoas não só por causa do amor que ele tinha pelo seu povo, mas também inspirou outras pessoas pela sua capacidade de iniciativa e pela sua capacidade de liderança. Este homem inspirou outras pessoas pela sua coragem em alturas complicadas. Este homem voluntariou-se para uma tarefa enorme. Este homem aceitou correr riscos, largou conforto, largou a estabilidade, trabalhou com um povo desmotivado, correu a vida atrás de um sonho, viveu durante toda a sua vida inconformado com a situação do seu povo. Alguém disse que muitas vezes a nossa vida é tão confortável que nós acabamos por tornar Deus numa espécie de acessório. Acabamos por tornar Deus numa espécie de bibelô. Acabamos por encaixar Deus num cantinho da nossa vida. E a nossa noção de dependência de Deus ficou resumida aos momentos em que nós ambicionamos algo que nós não conseguimos atingir pelas nossas próprias forças. Eu creio que nós precisamos de reaprender a viver na dependência de Deus. Mesmo que o conforto do nosso contexto nos diga que já não é necessário. Neemias, o homem que vamos falar hoje, foi um homem que serviu fielmente ao seu patrão durante vários anos. Neemias era um bom trabalhador, era um homem que orava diariamente pelo seu povo, mesmo não estando a passar pela situação difícil que o seu povo estava a passar. Neemias era um homem que conhecia a palavra de Deus, e nós vemos isso logo no início do livro, pela forma como ele orou. Neemias tinha uma vida confortável, comparando com aquilo que o seu povo estava a passar em Israel. Mas isso não o impediu de estar atento à situação de Israel. E todas estas características que nós vemos em Neemias são boas características e nós, de alguma forma, devemos imitá-las. No entanto, Neemias podia continuar a orar pelo seu povo, podia continuar atento à situação do seu povo, podia continuar a aprofundar os seus conhecimentos acerca da palavra de Deus e, mesmo assim, não sair da sua zona de conforto. A pergunta que fica é, até onde é que Neemias estava disposto a ir por amor ao seu povo? E a resposta a esta pergunta, nós vamos então encontrá-la em Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1, e vamos ler então o capítulo completo. Que na realidade são apenas 11 versículos. Já todos encontraram? Então o texto diz o seguinte: História de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, do ano 20, do reinado de Artaxerxes, encontrava-me eu na fortaleza de Susa, quando chegou da província de Judá, Anani, um dos meus irmãos, com mais alguns homens. Pedi-lhes notícias de Jerusalém e dos judeus que tinham escapado do cativeiro da Babilônia.
eles disseram-me o seguinte: esses que ficaram na pátria e não foram para o cativeiro encontram-se em grandes dificuldades e em grande miséria. Quanto a Jerusalém, as muralhas continuam em ruínas e as portas ainda destruídas pelo fogo. Ao ouvir isto, sentei-me a chorar e durante vários dias andei muito triste, fiz jejum e dirigi a minha oração ao Deus do céu. Ó Senhor, Deus do céu, grande e terrível, Tu és fiel para com a aliança e és misericordioso para com aqueles que te amam e cumprem os teus mandamentos. Peço-te por isso que escutes e atendas à minha oração, que eu faço dia e noite pelos teus servos israelitas. Reconheço que tanto eu como os meus antepassados temos pecado contra ti. Ofendemos muito, pois não cumprimos os mandamentos, as leis e preceitos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Recorda-te do que disseste a Moisés, que havias nos dispersar por toda a parte se nós transgredíssemos os teus preceitos. Mas também disseste que se nos convertêssemos e cumpríssemos os teus mandamentos, ainda que estivéssemos desterrados nos confins do mundo, havias de nos reunir e fazer regressar ao lugar escolhido para lá ser adorado o teu santo nome. Nós somos teus servos, somos o teu povo, que libertaste com o teu poder e com a tua força. Escuta agora a minha oração e as orações dos teus servos que te querem honrar. Faz com que eu seja bem-sucedido e que o rei seja bom para comigo. Por aquela altura, eu era copeiro do rei Artaxerxes. Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Pai, por aquilo que tens vindo a falar ao longo desta manhã. Pai, obrigado, Senhor, Pai, por aquilo que o Rui nos transmitiu também na conclusão do vídeo. Pai, te oramos, Senhor, para que este espírito de servo que Jesus tinha possa estar em nós também, Senhor. Pai, te oramos, Senhor, para que ao longo deste tempo em que vamos estar aqui a escutar esta mensagem, nos possas dar um coração ensinável, um coração humilde para aprendermos. Pai, te peço isso não só para os meus irmãos, mas peço também para mim mesmo, Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. A certa altura, logo no início do capítulo 1, Neemias atreve-se a fazer uma pergunta perigosa. E a pergunta era mais ou menos o seguinte: como é que se encontra Jerusalém e os judeus que escaparam do cativeiro? E esta pergunta, que podia ser feita apenas por curiosidade, pergunta que podia ser feita simplesmente para Neemias continuar atualizado, uma pergunta que podia ser feita simplesmente para Neemias continuar a orar de uma forma mais específica, a resposta a esta pergunta tem um efeito devastador na vida de Neemias. E a pergunta segue então versículos mais à frente. Em Jerusalém, as muralhas continuam em ruínas e as portas destruídas pelo fogo. Quanto aos judeus, encontram-se em grandes dificuldades e em grande miséria. E quando Neemias ouviu a resposta a esta pergunta, Neemias percebeu que não bastava apenas estar atento à situação dos judeus. Neemias percebeu que aquilo que ele tinha aprendido acerca da palavra de Deus não podia continuar a ser guardado apenas para ele mesmo. Neemias percebeu que ele tinha que continuar a orar a Deus, mas que esta oração não podia continuar a ser feita no conforto do seu quarto. Muitas vezes percebemos que existem situações que têm que ser alteradas. Muitas vezes percebemos que Deus está a incomodar-nos com certas situações. Mas nós não estamos dispostos a correr riscos. É mais confortável que as muralhas permaneçam destruídas e que as portas continuem destruídas pelo fogo e que os judeus permaneçam em grande miséria e em grande dificuldade. Quando Neemias ouviu a resposta a esta pergunta, o texto diz que Neemias sentou-se a chorar. Diz também que Neemias andou triste durante vários dias, fez jejum e dirigiu então a sua oração ao Deus do céu. Esta resposta que Neemias ouviu gerou em Neemias aquilo que um autor chama de descontentamento santo. E este descontentamento santo é uma convicção inabalável que algo tem que ser feito. Esta visão de ir a Jerusalém
não foi apenas uma boa ideia que surgiu na mente de Neemias. Não foi apenas uma boa experiência pela qual Neemias gostava de passar. Não foi apenas uma tarefa ou um cargo que Neemias queria acrescentar ao seu currículo. Esta visão levou Neemias a correr riscos. E levou Neemias a permanecer focado na sua tarefa de reconstruir Jerusalém. A vida é tão curta para nós gastarmos a nossa vida da forma como nós estamos a gastá-la. Andamos tão entretidos com pequenas coisas. Andamos adormecidos com pequenas preocupações. E aquilo que nós vemos em Neemias é que é preciso coragem para mudar. Quando a Bíblia refere que nós somos sal e luz, a Bíblia refere isso porque precisamente estes dois elementos, quando são usados, eles alteram radicalmente o seu ambiente. A igreja não foi chamada, e nós cristãos como indivíduos não fomos chamados para deixarmos as coisas como estão. Pessoalmente eu creio que quando Deus coloca um cristão em certo ambiente, seja na escola, seja numa faculdade, seja num trabalho ou no bairro onde nós vivemos, Deus tem em mente que nós sejamos um agente de mudança. Porque ser um agente de mudança está no ADN do cristão, tal como é a função do sal e da luz. Muitas vezes falo com pessoas que me dizem que gostavam de fazer algo para melhorar a vida do próximo. Eu já vi coisas muito ousadas, já ouvi coisas menos ousadas. Mas o que está aqui em questão não é o tamanho do sonho. O que está aqui em questão é se este descontentamento que nós estamos a sentir é suficiente para nos fazer agir. Porque, mais uma vez eu digo, o mais confortável, o menos arriscado, o mais fácil vai ser sempre deixar as coisas como estão. Este descontentamento que Neemias estava a sentir face à situação dos judeus levou Neemias a sair da sua zona de conforto. Mas neste processo de sair da sua zona de conforto, Neemias teve que enfrentar dificuldades. Neemias enfrentou a oposição. Neemias ficou desmotivado por certos períodos. Enfrentou desilusão. E nós também vamos experimentar isto quando nós começamos a sair da nossa zona de conforto. Porque isto faz parte do mundo real. Se nós estamos à espera das condições perfeitas para irmos, para nos envolvermos, para fazermos, então nós nunca vamos sair da nossa zona de conforto. Neemias foi a Jerusalém precisamente porque as coisas não estavam bem. E durante o período que ele teve em Jerusalém, nem tudo foi perfeito. Mas foi a sua perseverança e convicção de que ele estava a fazer aquilo que Deus queria que fosse feito, que o levou a permanecer focado na sua tarefa de reconstruir Jerusalém. Deus não nos chamou para coisas fáceis. Por exemplo, Deus não chamou Jonas para ir até Tarsis fazer turismo. Deus não chamou Jonas para ir a uma terra onde tudo era perfeito, onde não existiam conflitos. Deus chamou Jonas para ir servir em Nínive. E Nínive era uma terra difícil, onde Jonas teve que enfrentar os seus medos, onde as pessoas falham, onde as pessoas pecam, onde as pessoas nos desiludem. E em Nínive as pessoas pecavam tanto que já não sabiam a diferença entre fazer o bem e fazer o mal. Mas foi também neste contexto, que era tudo menos paradisíaco, que pessoas foram transformadas. Onde em poucos dias toda uma cidade se arrependeu do mal que estava a fazer. Foi precisamente neste contexto onde a luz se fez notar. Neemias não tinha todas as condições para ir ajudar o seu povo. Aquilo que Neemias tinha era uma visão clara, era uma convicção bastante clara na sua cabeça. E o facto de ter esta visão levou a fazer com que as coisas acontecessem. Quando nós dizemos a Deus, sim, eu quero ir trabalhar com refugiados. Sim, eu quero criar um ministério para combater a solidão dos idosos. Sim, eu quero trabalhar com crianças em risco. Sim, eu quero ir plantar uma nova igreja, ajudar esta igreja a ir plantar uma nova igreja.
Sim, eu quero abrir um novo grupo familiar. Ou sim, eu quero ajudar esta igreja a evangelizar os bairros aqui à volta. Nós não estamos a dizer sim porque temos todos os recursos na mão. Nós estamos a dizer sim porque nós temos um Deus muito mais interessado em que essa obra seja feita do que nós mesmos. O mesmo Deus que dá a visão é o mesmo Deus que vai dar as ferramentas necessárias para cumprir essa mesma visão. Hoje eu olho para trás e lembro-me, por exemplo, das conversas iniciais sobre o início do projeto Vida Nova. Nós tínhamos uma ideia, tínhamos uma visão que se mantém até aos dias de hoje. Nós sabíamos da necessidade porque tínhamos feito inquéritos aqui nos prédios e tínhamos conversado com a diretora da escola. E nós sabíamos que Deus estava connosco no início deste projeto. Falando de recursos, ao longo destes 7 anos, nunca faltou nada. Deus sempre foi providenciando ao longo destes 7 anos. Cumprir o sonho que Deus colocou no nosso coração, corresponder a este incómodo que Deus tem colocado continuamente na nossa mente, vai exigir dependência de Deus, mas também vai exigir preparação. E muitas vezes nós olhamos para a preparação como um fardo. Mas a realidade é que preparação é um gesto de amor para com o próximo. Muitas vezes nós temos preguiça de crescermos na área onde nós estamos a servir ou na área onde nós queremos servir. Achamos que a nossa boa vontade basta. E se as coisas não correm como nós queremos, nós desistimos. Porque achamos que as pessoas não são merecedoras do nosso bom esforço. Neemias confiou em Deus e dependeu dele na sua ida para Jerusalém. Mas Neemias também se preparou. A visão e a preparação não são inimigos. Neemias preparou-se antecipadamente para enfrentar a oposição. Neemias preparou-se antecipadamente para responder a questões difíceis que foram colocadas pelo próprio rei. Neemias preparou-se antecipadamente para a tarefa da reconstrução. Esta motivação para nós crescermos, para nós melhorarmos, para fazermos as coisas com cada vez mais excelência, tem que partir de nós. Nós não podemos esperar que os outros nos empurrem constantemente. Nós não podemos esperar que os outros estejam sempre disponíveis para nos encorajar. Esta capacidade de nos motivarmos a nós mesmos é precisamente aquilo que distingue um líder daquele que é liderado. E todos nós somos chamados para ser líderes. Porque todos nós fomos chamados para influenciar pessoas. Quando olhamos para Neemias, um homem que numa primeira fase orava pelo seu povo. Um homem que conhecia a palavra de Deus, que estava atento à situação difícil do seu povo. Em Neemias 1, nós assistimos a um ponto de viragem na vida de Neemias. Este homem faz uma pergunta perigosa. E com base na resposta, ele percebe que tinha que ir mais à frente, tinha que dar um passo à frente na sua intenção de ajudar o povo. E este descontentamento que Neemias sentiu face à resposta que ouviu, levou a dizer a Deus que ele queria ir. Levou Neemias a dizer sim à preparação. Neemias queria preparar-se para esta nova fase da sua vida. Levou Neemias a entrar numa zona de risco onde ele tinha que depender de Deus. Deus tem colocado sonhos no nosso coração. Tem-nos incomodado com situações que Ele deseja ver alteradas. A pergunta que fica é: será que nós estamos tão confortáveis que esse descontentamento que nós estamos a sentir não é suficiente para nos fazer agir? A pergunta que fica é: até onde é que nós estamos dispostos a ir por amor ao próximo? Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Pai, porque Tu continuas a incomodar-nos
e a colocar sonhos no nosso coração, que basicamente são situações que tu desejas ver alteradas. E basta olhar à nossa volta, nem precisamos de ligar a televisão para percebermos que existem muitas situações que não estão de acordo com a tua vontade. Pai, te oramos, Senhor, para que este descontentamento cresça em nós. Pai, te oramos para que tu possas retirar toda a indiferença que nós sentimos e que possamos, nesta manhã, dizermos sim àquilo que tu tens falado ao longo destes últimos dias. Te pedimos para que possas abençoar o resto desta semana. Pai, que esta semana não seja uma semana de bênçãos, mas que seja uma semana de desconforto. No nome de Jesus. Amém. Ainda nos nossos lugares, vamos ficar sentados e ainda refletir acerca daquilo que Deus está a falar connosco. Amém? Então, uma forma de nós também podermos louvar ao Senhor é com os nossos dízimos e ofertas. Então este é o momento para podermos contribuir desta maneira também. Eu vou pedir a ajuda da Elda e da Amena. E vamos ficar em pé.
não precisamos ter medo de sentir desconforto no nosso coração, porque se tivermos fé, a montanha vai se mover. Amém? Se tiveres fé como um grão de mostarda, se tiveres fé como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Então dirias para a montanha: move-te, move-te. Então dirias para a montanha: move-te, move-te. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Então dirias para a montanha: move-te, move-te. Então dirias para a montanha: move-te, move-te. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. Então dirias para a montanha: move-te, move-te. Então dirias para a montanha: move-te, move-te. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Amém? A resposta ao nosso desconforto da parte de Deus é esta: se tiveres fé como um grão de mostarda, as coisas vão acontecer. Uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Amém.